No 12º ano do reinado de Nabucodonosor, que reinava sobre os assírios na grande cidade de Nínive, reinava Arfaxade sobre os medos em Ecbátana. Este edificou em torno de Ecbátana muralhas de pedras cortadas, de 3 covados de largura por 6 de comprimento. A altura da muralha era de 70 covados e sua espessura era de 50 covados. Junto às portas da cidade construiu torres de 100 covados de altura, cujas bases tinham 60 covados de largura. Fez as portas, elevando-as à altura de 70 covados, a largura de cada uma era de 40 covados, para a passagem de seu poderoso exército e o desfile de seus infantes. Naquela época o rei Nabucodonosor fez guerra ao rei Arfaxade, na grande planície, que se acha no território de Ragal. Coligaram-se com ele todos os habitantes das montanhas e todos os residentes nas margens do Eufrates, do Tigre e do Hidáspes, e os habitantes da planície de Arioque, rei dos Elamitas, de modo que muitas nações se reuniram para tomar parte na batalha dos filhos de Queleudo. Os povos ocidentais não entram na guerra. Então Nabucodonosor, rei dos assírios, mandou mensageiros a todos os habitantes da Pérsia, a todos os habitantes das regiões ocidentais, isto é, aos da Cilícia e de Damasco, do Líbano e do Antilíbano, a todos os que moravam na costa, 8 aos que pertenciam às populações do Carmelo e de Galaade, da Galiléia superior e da grande planície de Esdrelon, 9 bem como a todos os habitantes da Samaria e de suas cidades, aos que estavam além do Jordão até Jerusalém, Batana, Queluz, Cádiz, a torrente do Egito, Táfnis, Ramsés e toda a terra de Gessem, até além de Tanis e de Mênfis, e a todos os habitantes do Egito até os confins da Etiópia. Mas os habitantes de todas essas regiões receberam com desprezo o convite de Nabucodonosor, rei dos assírios, e não o seguiram na guerra, porque não o temiam, considerando um homem isolado, e despediram seus enviados com as mãos vazias e menosprezados. Nabucodonosor se encheu de violenta cólera contra todas essas regiões e jurou por seu trono e por seu reino vingar-se delas, devastando com a espada todos os territórios da Cilícia, de Damasco e da Síria, todos os habitantes do país de Moabe e os filhos de Amon, toda a Judéia e todos os habitantes do Egito até os confins dos 2 mares. Vitória de Nabucodonosor. Marchou, pois, com seu exército contra Arfaxade no 17º ano e derrotou-o no combate, desbaratou seu exército com toda a sua cavalaria e todos os seus carros. Apoderou-se de suas cidades, chegou até Ecbátana, tomou de assalto suas torres, saqueou suas praças e mudou seu esplendor em opróbrio. Capturou Arfaxade nas montanhas de Ragal, traspassou-o com suas lanças e o exterminou de uma vez para sempre. Voltou depois para Nínive com suas tropas e com aqueles que se haviam juntado a ele, uma imensa multidão de guerreiros. Ali se entregaram a festas e banquetes durante 120 dias. No 18º ano, no dia 22 do 1º mês, no palácio de Nabucodonosor, rei dos assírios, foi debatido um plano de vingança contra toda a terra, como ele havia ameaçado. Tendo convocado todos os seus ministros e todos os seus nobres, fez com eles uma reunião secreta e decidiu ele mesmo a destruição total daquelas regiões. Eles opinaram que se devia exterminar todos aqueles que não haviam atendido a seu apelo. Terminada a consulta, Nabucodonosor, rei dos assírios, chamou Holofernes, general supremo de seu exército, o segundo depois dele, e lhe disse: Assim fala o grande rei, o Senhor de toda a terra, quando saíres de minha presença, tomarás contigo homens valorosos, num total de 120.000 infantes e 12.000 cavalos com seus cavaleiros, e marcharás contra toda a terra do ocidente, porque desobedeceram a ordem de minha boca. Ordena-lhes que me preparem terra e água, porque em meu furor vou marchar contra eles e cobrir toda a superfície da terra com os pés de meus soldados, e a entregarei a eles para que a saqueiem. Seus feridos encherão os vales, e transbordarão suas torrentes e seus rios, repletos de seus cadáveres. Eu os conduzirei prisioneiros até os extremos confins da terra. Vai, pois, e ocupa para mim todos os seus territórios. Quando se entregarem a ti, tu os reservarás para mim, para o dia de seu castigo.
Quanto aos insubmissos, teu olho não terá piedade deles, vota-os ao extermínio e ao saque em todo o território que te é confiado. Porque, por minha vida e pelo poder de meu reino, eu o disse e o realizarei com meu braço. De tua parte, cuida de não transgredir nenhuma só ordem de teu senhor, mas cumpre exatamente o que te ordenei, executa-o sem demora. Ao sair da presença de seu senhor, Holofernes convocou todos os chefes, generais e oficiais do exército assírio. Contou homens de elite para a expedição, de acordo com as ordens de seu senhor, cerca de 120.000 e 12.000 arqueiros a cavalo, e os pôs em ordem, como se costuma organizar a tropa para a guerra. Tomou consigo também camelôs, jumentos e bestas em enorme quantidade para o transporte da bagagem, e ovelhas, bois e cabras sem conta, para o abastecimento. Víveres em abundância para cada homem e grande quantidade de ouro e prata da casa do rei. Em seguida, ele e todo o seu exército puseram-se em marcha a fim de preceder o rei Nabucodonosor e cobrir toda a face da terra do ocidente com seus carros, seus cavaleiros e seus infantes selecionados. Com eles partiu uma multidão heterogênea, numerosa como gafanhotos e como a areia da terra, em tamanha quantidade que não se podia contar. Vitórias de Holofernes. Partiram de Nínive e, após 3 dias de marcha, chegaram à planície de Bectile, de onde saíram e foram acampar perto da montanha situada à esquerda da Cilícia Superior. Dali, Holofernes avançou com todo o seu exército. Infantaria, cavalaria e carros pela região montanhosa. Devastou Fud e Lud, espoliou todos os filhos de Racis e os ismaelitas que vivem à margem do deserto, ao sul de Quelion. Transpôs o Eufrates, percorreu a Mesopotâmia e arrasou todas as cidades fortificadas que dominam a torrente Abrona, chegando até o mar. Depois apoderou-se dos territórios da Cilícia, abateu todos os que lhe opunham resistência e alcançou as fronteiras de Jafé, que se estendem ao sul, defronte da Arábia. Cercou todos os madianitas, queimou suas tendas e apoderou-se de seus rebanhos. Desceu, a seguir, as planícies de Damasco nos dias da colheita do trigo, incendiou seus campos, exterminou ovelhas e bois, saqueou suas cidades, devastou seus campos e passou ao fio da espada todos os seus jovens. O temor e o terror diante dele invadiram os habitantes da costa, os de Sidônia e de Tiro, os habitantes de Sur e de Oquina, e todos os moradores de Jâunia. Também as populações de Azoto e de Ascalon foram tomadas de grande terror. Enviaram-lhe, por isso, embaixadores com propostas de paz. Nós somos, disseram, servos do grande rei Nabucodonosor e nos lançamos a teus pés, trata-nos como te aprouver. Nossas casas, todo o nosso território, todos os campos de trigo, o gado, os rebanhos e todos os currais de nossas tendas estão a teu dispor, faze deles o que quiseres. Também nossas cidades com seus moradores estão a teu serviço, vem e trata-os como achares melhor. Os homens se apresentaram a Holofernes e lhe referiram essas palavras. Então desceu ele a costa com seu exército, estabeleceu guarnições nas praças fortes e tomou delas homens escolhidos como auxiliares. Aquelas populações com toda a região ao redor o receberam com coroas, danças e ao som de tamborins. Mas ele demoliu todos os templos deles e cortou seus bosques sagrados, porque tinha a ordem de destruir todos os deuses da terra, de modo que todos os povos adorassem unicamente a Nabucodonosor, e em todas as suas línguas e tribos o invocassem como Deus. Depois chegou defronte de Esdrelon, perto de Dotão, que fica em frente à grande cadeia de montanhas da Judeia. Acamparam entre Geba e Citópolis, e ele ficou lá 1 mês inteiro a fim de recolher todas as provisões para seu exército. Os israelitas que habitavam na Judéia ouviram tudo o que Holofernes, comandante supremo de Nabucodonosor, rei dos assírios, tinha feito aos outros povos e como havia votado ao saque e à destruição todos os seus templos. Foram tomados de indizível terror dele e temeram por Jerusalém e pelo templo do Senhor, seu Deus. Fazia pouco que tinham voltado do cativeiro e que todo o povo da Judéia se havia reunido, os vasos sagrados. O altar e o templo tinham sido consagrados de novo após a profanação.
Enviaram, pois, mensageiros a todo o território da Samaria, a Cona, Bet-Oron, Belmã, Jericó, a Coba, a Aizora e ao vale de Salém. Ocuparam todos os cumes dos montes mais altos, rodearam de muros as aldeias situadas sobre eles e se abasteceram de víveres em preparação para a guerra, pois seus campos acabavam de ser ceifados. Joaquim, que era sumo sacerdote em Jerusalém naquele período, escreveu aos habitantes de Betúlia e de Betomestain, situada diante de Esdrelon, em frente à planície próxima de Dotã, ordenando-lhes que ocupassem as passagens dos montes, porque por elas se entrava na Judéia, seria fácil deter ali os invasores, já que o acesso era estreito e só permitia a passagem de 2 de cada vez. Os israelitas fizeram o que lhes havia ordenado o sumo sacerdote Joaquim e o conselho dos anciãos de todo o povo de Israel, residentes em Jerusalém. Os israelitas se recomendam a Deus. Com insistente fervor, todos os israelitas ergueram seu clamor a Deus e se humilharam com grande ardor. Eles, com as mulheres e os filhos, seus rebanhos, todos os estrangeiros, mercenários e seus escravos, cingiram-se de pano de saco. Todos os israelitas de Jerusalém, inclusive as mulheres e as crianças, prostraram-se diante do templo, cobriram a cabeça de cinza e estenderam seus panos de saco diante do Senhor. Recobriram de pano de saco também o altar e clamaram a uma voz e com insistência ao Deus de Israel, para que não fossem entregues à pilhagem seus filhos, raptadas suas mulheres, destruídas as cidades de sua herança, profanado o santuário, para a ironia ultrajante dos pagãos. O Senhor ouviu seu clamor e olhou para sua aflição, enquanto o povo continuava a jejuar por muitos dias em toda a Judéia e em Jerusalém, diante do santuário do Senhor Onipotente. O sumo sacerdote Joaquim, todos os sacerdotes que estavam diante do Senhor e os ministros do Senhor, com os rins cingidos de pano de saco, ofereciam o holocausto perpétuo, bem como os sacrifícios votivos e as ofertas espontâneas do povo. Com os turbantes cobertos de cinza, invocavam com todo o fervor o Senhor, para que se dignasse visitar benignamente toda a casa de Israel. Entretanto foi comunicado a Holofernes, comandante supremo do exército assírio, que os israelitas se aprontavam para a guerra, que haviam fechado as passagens dos montes, fortificado todos os cumes dos altos montes e colocado obstáculos nas planícies. Tomado de grande furor, ele convocou todos os chefes de Moabe, os generais de Amon e todos os sátrapas do litoral e lhes disse: Explicai-me, filhos de Canaã, que povo é esse que habita na montanha? Quais são as cidades em que reside? Quantos guerreiros tem seu exército? Em que consiste sua força e seu vigor? Quem é o rei que os governa e dirige seu exército? E por que recusaram vir a meu encontro, ao contrário do que fizeram todos os habitantes do ocidente? Discurso de Aquior. Então Aquior, chefe de todos os amonitas, respondeu-lhe: Ouça, meu senhor, uma palavra da boca de teu servo. Eu te direi a verdade acerca desse povo que habita nesta região montanhosa, e não sairá mentira da boca de teu servo. Este povo é descendente dos caldeus. Primeiro foram morar na Mesopotâmia, porque não quiseram seguir os deuses de seus pais que viviam na terra dos caldeus. Tendo abandonado a religião de seus pais, adoraram o Deus do céu, o Deus que haviam reconhecido. Expulsos da presença de seus deuses, fugiram para a Mesopotâmia, onde moraram por muito tempo. Mas seu Deus ordenou-lhes que deixassem aquela terra e fossem para a terra de Canaã. Aí se estabeleceram e se enriqueceram de ouro e prata e de numerosos rebanhos. Depois, por causa de uma fome que se abateu sobre toda a terra de Canaã, desceram para o Egito, onde permaneceram enquanto tiveram o que comer. Lá se tornaram uma grande multidão e uma estirpe inumerável. Então o rei do Egito levantou-se contra eles e os explorou, obrigando-os a fabricar tijolos, foram humilhados e tratados como escravos. Mas eles clamaram a seu Deus, o qual feriu toda a terra do Egito com pragas incuráveis, e por isso os egípcios os expulsaram para longe. Deus secou o mar vermelho diante deles e os conduziu pelo caminho do Sinai e de Cades-Barne, expulsaram todos os habitantes do deserto. Estabeleceram-se no território dos amorreus e com seu poder exterminaram todos os habitantes de Ezebom.
Depois de terem atravessado o Jordão, apoderaram-se de toda a região montanhosa, expulsaram da frente deles os cananeus, os ferezeus, os jebuseus, os siquemitas e todos os gergeseus e moraram ali por muito tempo. Enquanto não pecaram contra seu Deus, gozaram de prosperidade, porque tem consigo um Deus que detesta a iniquidade. Mas quando se desviaram do caminho que lhes havia traçado, sofreram tremendas destruições em muitas guerras, foram levados cativos para uma terra estrangeira. O templo de seu Deus foi arrasado e suas cidades caíram em poder dos inimigos. Agora, porém, tendo-se convertido a seu Deus, voltaram dos lugares por onde foram dispersos, reocuparam Jerusalém, onde se encontra seu santuário, repovoaram a região montanhosa até então deserta. Portanto, soberano Senhor, se há alguma falta neste povo por haver pecado contra seu Deus, e se constatarmos que há neles esse tropeço, avancemos para atacá-los. Mas se em sua nação não há iniquidade, passe adiante, meu Senhor, para não suceder que o Senhor e Deus deles tome sua defesa, e nós nos tornemos alvo de zombaria diante de toda a terra. Holofernes rejeita o conselho de Aquior. Quando Aquior acabou de dizer essas palavras, todo o povo que formava uma roda em torno da tenda se pôs a murmurar. E os oficiais de Holofernes e todos os habitantes do litoral e de Moabe falavam em esquartejá-lo. Disseram: não temeremos os israelitas. É um povo que não tem exército nem força para uma batalha violenta, avancemos, pois, e serão uma presa fácil para todo o teu exército, soberano Holofernes. Cessado o tumulto do povo reunido em círculo, em assembleia, Holofernes, comandante supremo do exército assírio, disse a Aquior, na presença de toda aquela multidão de estrangeiros e a todos os amonitas: quem és tu, Aquior? Tu e os mercenários de Efraim para profetizar em nosso meio como fizeste hoje e dizer-nos que não façamos guerra à estirpe de Israel, porque seu Deus será seu escudo. Quem é Deus exceto Nabucodonosor? Ele lançará suas forças e os exterminará da face da terra, e seu Deus não os poderá salvar. Nós, os servos do rei, os bateremos como a um só homem, e não poderão resistir ao ímpeto de nossos cavalos. Nós os queimaremos no território deles, suas montanhas se embriagarão com seu sangue e seus campos ficarão cheios de seus cadáveres. Diante de nós não se manterão firmes sobre a planta dos pés, mas serão inteiramente destruídos, diz o rei Nabucodonosor, senhor de toda a terra. Ele falou e não ficarão sem efeito suas palavras quanto a ti, Aquior, mercenário de Amon, que pronunciaste essas palavras no dia de tua perversidade. De hoje em diante não verás mais minha face, até que eu tenha tomado vingança desta raça que fugiu do Egito. Então a espada de meu exército e a lança de meus servos te transpassarão as costas e cairás entre os feridos daquele povo quando eu voltar. E agora meus servos te conduzirão à montanha e te deixarão numa das cidades de acesso, e não perecerás até que sejas exterminado com eles. Se em teu coração esperas que não serão capturados, não fiques com esse ar abatido. Tenho dito, e nenhuma de minhas palavras ficará sem efeito. Holofernes ordenou a seus servos, que prestavam serviço na tenda, que tomassem Aquior consigo e o levassem a Betúlia, para entregá-lo nas mãos dos israelitas. Os servos o tomaram e o conduziram para fora do acampamento, rumo à planície, e de lá, tomando a direção da montanha, chegaram perto das fontes que se acham ao pé de Betúlia. Quando os homens da cidade os viram subir ao topo do monte, empunharam as armas e saíram da cidade para o alto do monte, enquanto todos os fundibulários ocupavam a via de acesso e lançavam pedras sobre eles. Estes, abrigando-se no sopé do monte, amarraram Aquior e o deixaram estendido no chão ao pé do monte, e voltaram ao seu senhor. Então os israelitas desceram de sua cidade, aproximaram-se dele, desataram-no e, conduzindo-o a Betúlia, apresentaram-no aos chefes de sua cidade, que naquele tempo eram Osias, filho de Micas, da tribo de Simeão, Cabris, filho de Gotoniel, e Carmis, filho de Melquiel. Estes convocaram todos os anciãos da cidade, e todos os jovens e as mulheres acorreram à assembleia. Colocaram Aquior no meio de toda aquela gente, e Osias perguntou-lhe o que havia acontecido. Em resposta, ele contou as deliberações do conselho de Holofernes, o discurso que este pronunciara no meio dos príncipes dos assírios e todas as palavras arrogantes de Holofernes contra a casa de Israel. Então o povo prostrou-se para adorar a Deus e exclamou: Senhor, Deus do céu, olhai para a arrogância desta gente e tende piedade da humilhação de nossa estirpe.
e neste dia olhai benigno para aqueles que vos são consagrados. Depois confortaram Aquior e muito elogiaram. Osias o levou da assembleia para sua casa, onde ofereceu um banquete aos anciãos. E durante toda aquela noite invocaram o socorro do Deus de Israel. No dia seguinte, Holofernes ordenou a todo o seu exército e a toda a multidão dos que se haviam reunido a ele como aliados que se pusessem em marcha contra Betúlia, que ocupassem as vias de acesso da montanha e que fizessem a guerra contra os israelitas. Naquele dia, pois, avançaram todos os seus homens valorosos. O exército de seus guerreiros era formado de 170.000 infantes e 12.000 cavaleiros, sem contar os encarregados dos serviços e os homens que iam com eles a pé. Uma multidão enorme. Acamparam no vale próximo de Betúlia, perto da fonte, e se espalharam, em largura, sobre Dotã até Belbaim e, em extensão, desde Betúlia até Quiamon, situada defronte de Esdrelon. Ao ver a multidão deles, os israelitas ficaram angustiados, e disseram uns aos outros: agora esta gente vai arrasar a superfície de todo o país. E nem os montes mais altos, nem os vales, nem as colinas suportarão seu peso. Cada qual empunhou suas armas, e depois de acender fogo em suas torres, montaram guarda toda aquela noite. No segundo dia, Holofernes fez desfilar toda a sua cavalaria à vista dos israelitas que estavam em Betúlia, inspecionou as vias de acesso à cidade, procurou os mananciais de água e ocupou-os, colocando neles guarnições de homens armados, e retornou a seu exército. A cidade fica sem água. Vieram a ele todos os príncipes dos Edomitas, todos os chefes do povo de Moabe e os comandantes do litoral, e lhe disseram: queira nosso senhor ouvir um conselho, para evitar qualquer perda a seu exército. Este povo dos israelitas confia menos em suas lanças do que nas alturas dos montes onde moram, pois não é fácil escalar o topo de seus montes. Portanto, meu senhor, não combatas contra eles como se usa fazer numa batalha ordenada, e não cairá homem algum de teu povo. Fica em teu acampamento e mantém nele todos os homens de teu exército, mas que teus servos se apoderem da fonte de água que jorra ao pé do monte, porque é lá que buscam água todos os habitantes de Betúlia. A sede os consumirá e entregarão sua cidade. Nós subiremos com nossa gente ao cimo dos montes vizinhos, onde tomaremos posição, vigiando para que ninguém saia da cidade. Ficarão extenuados pela fome eles, suas mulheres e seus filhos, e antes que a espada os alcance, jazerão estendidos nas ruas onde moram. Assim lhes darás uma dura retribuição, por se terem rebelado e por não terem vindo pacificamente a teu encontro. Essas palavras agradaram a Holofernes e a todos os seus oficiais, e por isso ele ordenou que se fizesse conforme haviam proposto. Partiu, pois, o batalhão dos Moabitas, e com eles 5.000 assírios, acamparam no vale, ocupando os depósitos de água e os mananciais dos israelitas. Por sua vez, os Edomitas e os Amonitas subiram a montanha defronte de Dotã e daí enviaram parte de seus homens para o sul e para o oriente, diante de Egrebel, localidade vizinha de Cus, junto à torrente de Mocmur. O resto do exército assírio acampou na planície e cobria toda a superfície da região. As tendas e seus equipamentos, em grandíssimo número, formavam um enorme acampamento. Os habitantes de Betúlia pensam em render-se. Então os israelitas clamaram ao Senhor, seu Deus, com o ânimo abatido, porque todos os seus inimigos os haviam cercado e não era possível escapar do meio deles. Todo o acampamento assírio, infantaria, carros e cavalaria, os manteve cercados por 34 dias. E todos os habitantes de Betúlia viram esgotar-se todos os seus recipientes de água. As cisternas se esvaziaram e não mais dispunham de água para beber à vontade nem por um só dia, pois a água era racionada. As crianças desmaiavam, as mulheres e os jovens desfaleciam de sede e caíam pelas praças da cidade e nas passagens das portas, não restando neles nenhuma energia. Então todo o povo, jovens, mulheres e crianças, reuniu-se em torno de Osias e dos chefes da cidade, clamaram em alta voz e disseram diante de todos os anciãos: Deus seja juiz entre nós e vós pelo grande dano que nos fizestes, não querendo propor a paz aos assírios.
Agora não há ninguém que nos possa socorrer, mas Deus nos vendeu às mãos deles, para sermos abatidos diante deles pela sede e pela grande miséria. Chamai-os agora e entregai toda a cidade a gente de Holofernes e a todo o seu exército para que a saqueiem. É melhor para nós sermos presa de sua pilhagem, seremos seus escravos com certeza. Mas pelo menos ficaremos com vida e não teremos de ver nossas crianças morrendo diante de nossos olhos, e nossas mulheres e filhos dando o último suspiro. Nós vos conjuramos pelo céu e pela terra, por nosso Deus e Senhor de nossos pais, que nos pune segundo nossos pecados e as culpas de nossos pais, que façais hoje mesmo conforme dissemos. E no meio da assembleia todos prorromperam num grande pranto, a uma só voz, e clamaram ao Senhor Deus em altos brados. Osias, porém, lhes disse: coragem, irmãos. Resistamos ainda por 5 dias, durante os quais o Senhor, nosso Deus, voltará sua misericórdia para nós, pois não nos abandonará até o fim. Se, passados esses 5 dias, não nos chegar socorro algum, farei como dissestes. Assim despediu o povo, cada qual para seu lugar. Os homens voltaram aos muros e às torres de sua cidade e mandaram as mulheres e as crianças para suas casas. Na cidade reinava grande consternação. Naqueles dias, esses fatos chegaram ao conhecimento de Judite, filha de Merari, filho de Oxis, filho de José, filho de Osiel, filho de Elquias, filho de Ananias, filho de Gedeão, filho de Rafã, filho de Aquitobe, filho de Elias, filho de Eucias, filho de Eliabe, filho de Natanael, filho de Salamiel, filho de Surizadai, filho de Israel. Manassés, seu marido, da mesma tribo e linhagem que ela, tinha morrido nos dias da colheita da cevada. Ele estava no campo vigiando os que amarravam os feixes, quando teve insolação na cabeça e precisou recolher-se ao leito, morrendo em Betúlia, sua cidade. Foi sepultado com seus pais no campo situado entre Dotão e Balamon. Havia 3 anos e 4 meses que Judite ficara viúva e desde então vivia recolhida em sua casa, em cujo terraço tinha mandado construir para si uma tenda. Vestia um pano de saco e trajava roupas de viúva. Desde que ficara viúva, jejuava todos os dias, exceto nas vigílias dos sábados e nos sábados, nas vigílias dos novilúnios e nos novilúnios, nas festas e nos dias de alegria para o povo de Israel. Tinha uma bela aparência e um aspecto encantador. Seu marido, Manassés, deixará-lhe ouro e prata, servos e criadas, animais e campos, e ela morava no meio de tudo isso. Não havia quem falasse mal dela, pois era muito temente a Deus. Judite repreende os chefes da cidade. Ela soube das palavras exasperadas que o povo, desalentado pela falta de água, dissera às autoridades e soube também da resposta que Osias lhe dera, ao jurar-lhe que entregaria a cidade aos assírios após 5 dias. Mandou a serva, administradora de todos os seus bens, chamar Cabris e Carmis, os anciãos de sua cidade. Vieram à sua presença, e ela lhes disse: ouvi-me, ó chefes dos cidadãos de Betúlia. Não foram justas as palavras que hoje pronunciastes diante do povo, interpondo este juramento que pronunciastes entre Deus e vós, de entregar a cidade a nossos inimigos, se o Senhor não vos socorrer no prazo fixado. Quem sois vós que hoje tentais a Deus e usurpais seu lugar entre os filhos dos homens? Agora pondes à prova o Senhor onipotente, mas nunca compreendereis nada dele. Com efeito, se não sois capazes de conhecer o íntimo do coração humano nem de entender os pensamentos de sua mente, como podereis perscrutar o Deus que fez tudo isso? Conhecer sua mente e compreender seus desígnios? Não, irmãos. Não provoqueis a ira o Senhor, nosso Deus. Pois, se ele não tem a intenção de nos socorrer no período de 5 dias, tem poder para nos defender nos dias que quiser, como também de nos exterminar diante de nossos inimigos. Não exijais garantias dos desígnios do Senhor, nosso Deus, porque Deus não é como um homem, que pode receber ameaças, nem como um filho de homem, que pode sofrer pressões. Por isso, aguardando com esperança a salvação que vem dele, invoquemo-lo em nosso socorro, e ele ouvirá nosso clamor, se for de seu agrado. Judite prostrou-se com o rosto em terra, cobriu de cinzas a cabeça e descobriu o pano de saco com que estava vestida.
Era a hora em que na casa de Deus em Jerusalém se oferecia o incenso no templo de Deus. Ela invocou o Senhor em voz alta, dizendo: Senhor, Deus de meu pai Simeão, pusestes na mão dele a espada para tomar vingança dos estrangeiros que desataram o cinto de uma virgem para manchá-la, e desnudaram sua coxa para desonrá-la, e violaram seu seio para ultrajá-la, porque vós dissestes: não se fará isto, mas eles o fizeram. Por isso entregastes à morte seus chefes e ao sangue aquele leito, manchado com a astúcia deles, retribuída com astúcia. Abatestes os servos com seus chefes e os chefes sobre seus tronos. Entregaste suas mulheres ao saque, suas filhas à escravidão, e todos os seus despojos para serem divididos entre vossos filhos diletos, porque eles, inflamados de zelo por vós, ficaram horrorizados com a profanação de seu sangue e a vós tinham clamado, invocando vosso auxílio. Ó Deus, Deus meu, ouvi também a mim, pobre viúva. Pois vós fizestes os acontecimentos de outrora, de agora e do futuro. Vós dispusestes o presente e o futuro, e o que pensastes se cumpriu. As coisas por vós deliberadas se apresentaram e disseram: eis-nos aqui, porque todos os vossos caminhos são preparados e vossas resoluções são tomadas com previdência. Vede os assírios, engrandecidos com a força de seu exército, orgulhosos de seus cavalos e cavaleiros, envaidecidos com o valor de seus infantes, confiando em seus escudos, flechas, arcos e fundas, não reconhecem que vós sois o Deus que acaba com as guerras. Senhor é vosso nome. Abatei a força deles com vosso poder e esmagai seu vigor com vossa cólera, já que decidiram profanar vosso santuário, contaminar o tabernáculo onde repousa vosso nome glorioso e quebrar com o ferro o chifre de vosso altar. Olhai para sua soberba e descarregai vossa ira sobre suas cabeças. Dai-me a mim, que sou viúva, a força de fazer o que projetei. Feri com a astúcia de meus lábios o escravo com o patrão e o patrão com o servo, e quebrantai sua arrogância pela mão de uma mulher, já que vossa força não está no número, nem vosso poder nos valorosos, antes, vós sois o Deus dos humildes, o socorro dos pequenos, o defensor dos fracos, o protetor dos abandonados, o salvador dos desesperados. Sim, sim, ó Deus de meu Pai, Deus da herança de Israel, soberano dos céus e da terra, Criador das águas, Rei de toda a tua criação, ouvi minha oração. Dai-me uma palavra sedutora, que se torne uma ferida e um golpe mortal para aqueles que conceberam desígnios cruéis contra a vossa aliança, contra vosso templo consagrado, contra o monte Sião e contra a casa que pertence a vossos filhos. Fazei que todo o vosso povo e cada uma de suas tribos reconheça que vós sois Deus, o Deus de todo poder e de toda fortaleza, e que não há outros fora de vós que possam proteger a estirpe de Israel. Quando Judite terminou de invocar o Deus de Israel e de pronunciar todas essas palavras, levantou-se do chão, chamou sua criada e desceu à casa onde passava os sábados e os dias de festa. Depôs o pano de saco com que estava vestida e se despojou de suas vestes de viúva. Lavou com água o próprio corpo, ungiu-se com óleos perfumados, penteou os cabelos e atou-os com uma fita. Vestiu as roupas de festa que costumava usar quando era vivo seu marido, Manassés. Calçou as sandálias, pôs os braceletes, os colares, os anéis, os brincos e todas as suas joias, tornou-se muito fascinante, a ponto de seduzir os olhos de qualquer homem que a visse. Entregou depois à sua serva um odre de vinho e uma garrafa de azeite, encheu uma sacola com trigo torrado, figos secos, pães puros. Envolveu todos os seus recipientes e os deu à serva para levar. 6 saíram para a porta da cidade e encontraram ali postados Osias e os anciãos da cidade, Cabris e Carmis, os quais, ao vê-la com o aspecto transfigurado e roupas diferentes, ficaram extremamente admirados com sua beleza e lhe disseram: que o Deus de nossos pais te conceda encontrar favor e cumprir teus desígnios, para a glória dos israelitas e a exaltação de Jerusalém. Ela adorou a Deus e lhes disse: ordenai que me seja aberta a porta da cidade, para que eu possa sair e executar isto que me augurastes. Ordenaram aos jovens da guarda que abrissem a porta como ela pedirá, e assim foi feito. Judite saiu junto com sua criada. Os homens da cidade a seguiram com o olhar enquanto descia o monte, até ela atravessar o vale, depois perderam-na de vista. Judite é levada à presença de Holofernes. Elas caminharam em linha reta pelo vale, vieram então a seu encontro as sentinelas avançadas dos assírios, que a detiveram e lhe perguntaram: de quem és?
De onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Sou filha de hebreus e estou fugindo deles, porque estão prestes a ser entregues a vós para serem devorados. Desejo ir à presença de Holofernes, comandante supremo de vosso exército, para lhe dar informações seguras. Quero indicar-lhe o caminho pelo qual poderá passar e apoderar-se de toda a região montanhosa, sem que haja um só ferido ou morto entre seus soldados. Quando ouviram essas palavras e contemplaram seu rosto, que lhes pareceu um prodígio de beleza, os homens lhe disseram: Salvaste tua vida, apressando-te a descer para te apresentar a nosso Senhor. Vai, pois, à sua tenda, alguns dos nossos te acompanharão até entregar-te a ele. Quando estiveres diante dele, não temas em teu coração, mas informa-o conforme disseste, e serás bem tratada. Escolheram dentre eles 100 homens que se colocaram ao lado dela e da criada e as conduziram à tenda de Holofernes. Logo que correu pelas tendas a notícia de sua chegada, houve alvoroço em todo o acampamento, vieram colocar-se a seu redor, enquanto ela estava fora da tenda de Holofernes, aguardando que fosse informado a seu respeito. Ficaram admirados com sua beleza e, por causa dela, admiravam os israelitas, dizendo uns aos outros: Quem desprezará um povo que possui semelhantes mulheres? Não convém deixar vivo nenhum de seus homens. Os sobreviventes poderiam seduzir a terra inteira. Então saíram os guardas de Holofernes, com todos os seus oficiais, e introduziram Judite na tenda. Holofernes estava repousando em seu leito, sob um cortinado, tecido de púrpura e de ouro, de esmeraldas e de pedras preciosas. Anunciaram-lhe a presença dela, e ele veio para a entrada da tenda, precedido de lâmpadas de prata. Quando Judite chegou à presença dele e de seus oficiais, todos se maravilharam com a beleza de seu rosto. Ela se prostrou com a face em terra para reverenciá-lo, mas os oficiais a fizeram levantar-se. Disse-lhe então Holofernes: Coragem, mulher, não temas em teu coração, porque nunca tratei mal a homem algum que estivesse disposto a servir a Nabucodonosor, rei de toda a terra. Se teu povo, que habita na montanha, não me houvesse desprezado, eu não teria erguido minha lança contra eles, mas foram eles mesmos que causaram isto a si próprios. Agora dize-me, por que fugiste deles para vir até nós? Certamente vieste para salvar tua vida. Coragem. Ficarás viva esta noite e no futuro, porque ninguém te fará mal, antes todos te tratarão bem, como se costuma fazer aos servos de meu senhor, o rei Nabucodonosor. Judite promete a vitória a Holofernes. Judite lhe respondeu: Digna-te acolher as palavras de tua escrava, e possa tua serva falar em tua presença, não direi mentira a meu senhor nesta noite. Se seguires as palavras de tua serva, Deus levará tua empresa a bom termo por meio de ti, e meu senhor não ficará frustrado em seus projetos. Pela vida de Nabucodonosor, rei de toda a terra, e pelo poder dele, que te enviou para reconduzir ao reto caminho todos os viventes. Graças a ti não somente os homens lhe servirão, mas também as feras do campo, os rebanhos e as aves do céu viverão, graças à tua força, submissos a Nabucodonosor e a toda a sua dinastia. Pois nós ouvimos falar de tua sabedoria e da habilidade de teu gênio, e é sabido em toda a terra que somente tu és valente em todo o reino, poderoso no saber e maravilhoso nas expedições guerreiras. Quanto àquilo que disse Aquior em teu conselho, tivemos conhecimento de suas palavras. Pois os homens de Betúlia lhe pouparam a vida e ele lhes comunicou tudo o que dissera em tua presença. Por isso, soberano Senhor, não desprezes suas palavras, mas guarda-as no coração, porque são verdadeiras, realmente. Nosso povo não será punido nem prevalecerá a espada contra ele, se não houver pecado contra seu Deus. Pois bem, para que meu Senhor não seja repelido e seu propósito fique frustrado, a morte cairá sobre eles, porque apoderou-se deles o pecado, com o qual provocam a ira de seu Deus, cada vez que cometem um erro. Já que lhes faltavam víveres e toda a água se esgotara, decidiram matar seu gado e resolveram alimentar-se de tudo que Deus, em suas leis, lhes proibira comer. Deliberaram comer as primícias do trigo e os dízimos do vinho e do óleo, que conservavam e reservavam para os sacerdotes que prestam serviço na presença de nosso Deus em Jerusalém. Essas coisas a ninguém do povo era permitido tocar com as mãos. Enviaram mensageiros a Jerusalém, uma vez que também ali os habitantes fizeram o mesmo, para lhes trazerem a autorização da parte do Conselho dos Anciãos.
Acontecerá que, quando lhes chegar a resposta e a puserem em prática, naquele mesmo dia serão entregues a teu poder, para a sua perdição. Por isso, eu, tua serva, ao saber de tudo isso, fugi do meio deles. Deus me enviou para realizar contigo façanhas tais que todas as pessoas que as ouvirem no mundo inteiro ficarão atônitas. Porque tua serva é uma mulher piedosa, que serve a Deus noite e dia. Eu me proponho a permanecer junto de ti, meu Senhor, mas tua serva irá à noite ao vale fazer oração a Deus, e ele me comunicará quando tiverem cometido seus pecados. Então virei comunicar-te, e sairás com todo o teu exército, e nenhum deles poderá opor-te resistência. Eu te levarei através da Judéia até defronte de Jerusalém, e no meio dela colocarei teu trono. Tu os conduzirás como ovelhas sem pastor, e não haverá nem sequer um cão para latir contra ti. Essas coisas me foram ditas segundo minha previdência, foram-me reveladas e fui encarregada de anunciá-las a ti. Suas palavras agradaram a Holofernes e a todos os seus oficiais que, maravilhados de sua sabedoria, disseram: de um extremo ao outro da terra não existe mulher semelhante em beleza corporal e em inteligência no falar. E Holofernes lhe disse: Deus fez bem enviando-te à frente de teu povo, para que haja força em nossas mãos e ruína entre os que desprezaram meu Senhor. És bela de aspecto e sábia nas palavras. Se fizeres como disseste, o teu Deus será o meu Deus e tu habitarás no palácio de Nabucodonosor, e tua fama se estenderá por toda a terra. Holofernes ordenou que a introduzissem onde guardava sua prataria e mandou que lhe servissem à mesa de suas próprias iguarias e lhe dessem a beber de seu vinho. Mas Judite respondeu: não as comerei, para que não me sejam ocasião de queda. Eu me servirei dos alimentos que trouxe comigo. Disse-lhe Holofernes: e quando se esgotarem as provisões que trouxeste, como poderemos fornecer-te outras semelhantes, já que não há ninguém de tua gente entre nós? Respondeu-lhe Judite: por tua vida, meu senhor, tua serva não consumirá as provisões que trouxe consigo, antes que o Senhor realize por meu intermédio o que decidiu. Os oficiais de Holofernes a introduziram na tenda e ela dormiu até meia-noite. Por volta da vigília da manhã, levantou-se Seis e mandou dizer a Holofernes que meu senhor ordene que se permita a sua serva sair para rezar. Holofernes ordenou à sua guarda pessoal que não a impedissem. Permaneceu ela 3 dias no acampamento, saindo todas as noites para o vale de Betúlia e se lavava no campo, na fonte. Quando voltava, orava ao Senhor, Deus de Israel, para que lhe dirigisse os passos para o restabelecimento dos filhos de seu povo. Voltava purificada e ficava na tenda até ao cair da tarde, quando lhe traziam a refeição. No 4º dia, Holofernes ofereceu um banquete somente a seus oficiais, sem convidar nenhum dos funcionários. Disse ao eunuco Bagoas, encarregado de todos os seus bens: vai e persuade aquela mulher hebreia que se encontra junto de ti, para que venha até nós a fim de comer e beber conosco. Seria vergonhoso para nós deixar partir tal mulher sem ter tido relações com ela, porque se não soubermos conquistá-las, zombará de nós. Bagoas saiu da presença de Holofernes, foi até ela e disse: não hesite a bela jovem em vir a meu senhor, para ser honrada em sua presença e beber vinho conosco alegremente e se tornar neste dia como uma das filhas dos assírios que vivem no palácio de Nabucodonosor. Respondeu-lhe Judite: quem sou eu para contradizer a meu senhor? Tudo o que lhe agradar eu o farei sem demora e será para mim motivo de satisfação até o dia de minha morte. E, levantando-se, adornou-se com as vestes e com todos os seus adereços femininos. Sua serva foi à sua frente e estendeu por terra, diante de Holofernes, as peles que receberá de Bagoas para seu uso cotidiano, a fim de reclinar-se sobre elas durante a refeição. Judite entrou e reclinou-se. O coração de Holofernes ficou extasiado diante dela e seu espírito se agitou. Apoderou-se dele o desejo ardente de se unir a ela, porque, desde o dia que a vira, procurava um momento favorável para seduzir. Disse-lhe, portanto: bebe e alegra-te conosco. Respondeu Judite: beberei, sim, meu senhor, porque hoje minha vida é para mim mais gloriosa do que em qualquer outro dia desde meu nascimento. E começou a comer e a beber diante dele daquilo que a serva lhe havia preparado. Alegre por causa dela, Holofernes bebeu tão grande quantidade de vinho como jamais havia bebido num só dia desde seu nascimento.
Sendo já tarde, seus oficiais se apressaram a retirar-se. Bagoas fechou a tenda por fora e afastou os guardas da presença de seu senhor. Foram todos para seus leitos, extenuados pela bebida excessiva. Judite ficou sozinha na tenda com Holofernes, afogado em vinho e caído sobre o leito. Judite havia dito à serva que ficasse fora de sua tenda e aguardasse sua saída como fazia todo dia. Tinha dito que sairia para a oração, e o mesmo dissera a Bagoas. Todos se haviam retirado, e ninguém, pequeno ou grande, se achava mais na tenda. Então Judite, de pé junto do leito de Holofernes, disse em seu coração: Senhor, Deus de todo poder, volvei nesta hora vosso olhar à obra de minhas mãos, para exaltação de Jerusalém, pois é este o momento de virdes em auxílio de vossa herança e de executar meu plano, para a ruína dos inimigos que se ergueram contra nós. Aproximando-se da coluna do leito que estava perto da cabeça de Holofernes, retirou sua espada. Depois chegou perto do leito, agarrou a cabeleira da cabeça dele e disse: Dai-me forças, ó Senhor, Deus de Israel, neste dia. E com toda a sua força deu-lhe 2 golpes no pescoço, cortando-lhe a cabeça. Fez o corpo rolar para fora do leito e tirou das colunas o cortinado. A cabeça de Holofernes é levada para Betúlia. Pouco depois saiu e entregou à serva a cabeça de Holofernes, que ela pôs na sacola das provisões. E ambas saíram juntas, segundo o costume, para fazer oração. Atravessaram o acampamento, contornaram o vale, subiram um monte de Betúlia e chegaram às portas da cidade. De longe, Judite gritou aos guardas das portas: Abri a porta. Deus, nosso Deus, está conosco, para mostrar mais uma vez seu poder em Israel e sua força contra os inimigos, como fez também hoje. Quando os homens de sua cidade ouviram sua voz, desceram rapidamente à porta da cidade e convocaram os anciãos da cidade. Acorreram todos, pequenos e grandes, pois lhes parecia inacreditável a chegada dela. Abriram a porta, acolheram as 2 mulheres e, acendendo fogo para alumiar, reuniram-se em torno delas. Disse Judite em voz alta: Louvai a Deus, louvai-o. Louvai a Deus, que não retirou sua misericórdia da casa de Israel, mas por minha mão abateu nesta noite nossos inimigos. Tirou da sacola a cabeça e mostrou-a, dizendo-lhes: Eis a cabeça de Holofernes, comandante supremo do exército dos assírios, e eis o cortinado sob o qual ele jazia em sua embriaguez. O Senhor o matou pela mão de uma mulher. Viva o Senhor que me protegeu no caminho por onde andei. Minha face o seduziu para sua ruína, sem que ele tenha cometido pecado comigo para minha desonra e vergonha. Louvores do povo. Todo o povo ficou estupefato e, prostrando-se para adorar a Deus, exclamou em coro: Bendito sois, ó Deus nosso, que aniquilastes hoje os inimigos de vosso povo. Osias lhe disse: Bendita sejas tu, ó filha, pelo Deus Altíssimo, sobre todas as mulheres da terra, e bendito o Senhor Deus, Criador do céu e da terra, que te conduziu para cortares a cabeça do chefe de nossos inimigos. A confiança de que deste prova não se apagará jamais da memória dos homens, que recordarão para sempre o poder de Deus. Que Deus faça com que isto seja para tua eterna exaltação, cumulando-te de bens, por teres arriscado a vida, por causa da humilhação de nossa gente. Mas socorreste nossa ruína, comportando-te retamente diante de nosso Deus. E todo o povo respondeu: Amém. Amém. Disse-lhes Judite: Ouvi-me, irmãos, tomai esta cabeça e pendurai-a no parapeito de vossos muros. Quando brilhar a luz da manhã e o sol surgir sobre a terra, tome cada um suas armas, e todo homem válido saia da cidade. Estabeleceis sobre vós um chefe, simulando descer a planície contra as sentinelas avançadas dos assírios, sem descer de fato. Eles tomarão suas armaduras, irão a seu acampamento para acordar os generais do exército assírio, correrão à tenda de Holofernes, mas não o encontrando, o terror vai apoderar-se deles e fugirão diante de vós. Então vós e todos os habitantes de todo o território de Israel os perseguireis e os abatereis em sua fuga.
Mas antes de fazer isso, chamai-me Aquior, o Amonita, para que venha reconhecer aquele que desprezou a casa de Israel e o enviou entre nós como destinado à morte. A cabeça de Holofernes é mostrada a Aquior. Chamaram Aquior da casa de Osias. Quando chegou e viu a cabeça de Holofernes na mão de um homem no meio do povo reunido, caiu com o rosto em terra e desmaiou. Logo que o levantaram, lançou-se aos pés de Judite e, prostrado diante dela, exclamou: Bendita sejas tu em todas as tendas de Judá e entre todos os outros povos que se encherão de assombro ao ouvirem teu nome. Agora conta-me tudo o que fizeste nestes dias. Judite, rodeada pelo povo, narrou-lhe tudo o que fizera desde o dia em que partirá até o momento em que lhes falava. Quando acabou de falar, o povo prorrompeu em grandes aclamações e encheu a cidade de gritos de alegria. Aquior, vendo tudo o que o Deus de Israel tinha feito, creu firmemente em Deus, recebeu a circuncisão e foi agregado definitivamente à casa de Israel. A morte de Holofernes aterroriza os assírios. Ao surgir a aurora, suspenderam a muralha à cabeça de Holofernes e, empunhando cada qual as próprias armas, saíram em esquadrões para as encostas do monte. Quando os assírios os viram, mandaram informar seus capitães, e estes foram prevenir seus generais, os chefes de milhares e todos os seus comandantes. Foram à tenda de Holofernes e disseram ao encarregado de todos os seus bens: Desperta, nosso senhor, porque aqueles escravos se atreveram a descer para dar-nos combate, para se fazerem aniquilar. 14 bagoas entrou e bateu palmas diante da cortina da tenda, pensando que estivesse dormindo com Judite. Mas como ninguém respondesse, abriu a cortina e, entrando no dormitório, encontrou o morto, estendido no chão, sem a cabeça, que haviam levado. Gritou com voz forte, com lamentações, gemidos, altos brados e rasgou suas vestes. A seguir entrou na tenda onde estava alojada Judite e não a encontrou. Então precipitou-se para fora em direção ao povo e exclamou: Aqueles escravos nos traíram. Uma única mulher hebreia lançou a vergonha sobre a casa de Nabucodonosor. Holofernes jaz por terra sem cabeça. Ouvindo tais palavras, os chefes do exército assírio rasgaram suas túnicas e, com a alma profundamente consternada, elevaram no meio do acampamento altíssimos gritos e clamores de dor. Os que estavam nas tendas, quando souberam do que acontecerá, ficaram atônitos. Dominados pelo terror e pelo pânico, ninguém mais quis ficar perto do outro, mas todos com o mesmo ímpeto se dispersaram, fugindo por todos os caminhos da planície e da montanha. Também os acampados no monte em torno de Betúlia se deram à fuga. Então os israelitas, todos dentre eles capazes de combater, lançaram-se sobre eles. Osias enviou mensageiros a Betomestai, a Bebai, a Cobe, a Cola e a todo o território de Israel, para anunciar o acontecido e incitar todos a atacar os inimigos para os massacrar. Ouvindo isso, os israelitas lançaram-se sobre eles, todos ao mesmo tempo, e os destroçaram até Coba. Vieram também os de Jerusalém e de toda a região montanhosa, porque lhes fora anunciado o que se passará no acampamento de seus inimigos. Os habitantes de Galaade e da Galileia os atacaram pelos lados, infligindo-lhes grandes massacres até perto de Damasco e de seus confins. Os outros habitantes de Betúlia precipitaram-se sobre o acampamento dos assírios e o saquearam, tornando-se extremamente ricos. Ao voltarem do extermínio, os israelitas apoderaram-se do restante, de modo que as vilas e aldeias da montanha e da planície apoderaram-se de muitos despojos, pois os havia em enorme quantidade. Triunfo de Judite. Então o sumo sacerdote Joaquim e o conselho dos anciãos dos israelitas, que moravam em Jerusalém, vieram ver o grande bem que o Senhor havia feito a Israel e para ver Judite e cumprimentá-la. Tendo entrado em sua casa, todos a exaltaram a uma só voz, dizendo: Tu és a glória de Jerusalém, o supremo orgulho de Israel, a grande honra de nosso povo. Realizando tudo isso com tua mão, fizeste grandes coisas por Israel, e delas o Senhor se agradou. Bendita sejas para sempre da parte do Senhor Onipotente. E todo o povo respondeu: Amém. Todo o povo continuou a saquear o acampamento durante 30 dias. Deram a Judite a tenda de Holofernes com toda a sua prataria, seus divãs, seus vasos e toda a sua mobília. Ela tomou tudo isso, carregou-o sobre sua mula e, tendo atrelado seus carros, empilhou tudo neles. Acorreram todas as mulheres de Israel para vê-la, cumularam-na.
de elogios e organizaram entre elas uma dança em sua honra. Ela tomou ramos em suas mãos e os distribuiu às mulheres que a acompanhavam. Ela e suas companheiras se coroaram com ramos de oliveira. Depois, colocando-se à frente de todo o povo, ela dirigiu a dança de todas as mulheres. Atrás vinham todos os homens de Israel, revestidos de suas armaduras, cingidos com coroas e cantando hinos. Cântico de Judite. No meio de todo Israel, Judite entoou este cântico de ação de graças, e todo o povo acompanhava em voz alta este hino de louvor. Disse Judite: entoai com tímpanos um hino para meu Deus. Cantai ao Senhor com símbolos. Modulai em sua honra um salmo de louvor. Exaltai e invocai seu nome. Sim, o Senhor é um Deus que acaba com as guerras. Ele acampou no meio do povo, e me salvou da mão de meus perseguidores. Veio Assur das montanhas do norte. Veio com as miríades de seu exército. Uma multidão que obstruía as torrentes. Seus cavalos recobriam as colinas. Jurou incendiar meu território. Passar meus jovens ao fio da espada. Despedaçar ao chão meus lactantes. Entregar ao saque minhas crianças. E à rapina minhas virgens. Mas o Senhor Onipotente os deixou frustrados. Pela mão de uma mulher. Seu herói não sucumbiu diante de jovens. Nem foram filhos de titãs que o abateram. Nem enormes gigantes os que o atacaram. Mas Judite, a filha de Merari, com a beleza de seu rosto desarmou. Despojou-se das roupas de viúva. Para confortar os aflitos em Israel. Ungiu o rosto com perfumes. Prendeu os cabelos com uma fita. Trajou um vestido de linho para seduzi-lo. Suas sandálias arrebataram-lhe os olhos. Sua beleza cativou-lhe a alma. E a espada cortou-lhe o pescoço. Os persas aterrorizaram-se com sua audácia. E os medos assombraram-se com sua coragem. Então meus humildes gritaram e os amedrontaram. Bradaram meus fracos e incutiram-lhes pavor. Ergueram sua voz e os puseram em fuga. Filhos de mães jovens os traspassaram. Como a filhos de desertores os feriram. Pereceram na batalha de meu Senhor. Cantarei a meu Deus um hino novo. Senhor, vós sois grande e glorioso. Admirável em vossa força, invencível. A vós sirvam todas as criaturas. Porque falastes e tudo ganhou existência. Enviastes vosso espírito e tudo foi construído. E ninguém pode resistir à vossa voz. Os montes se abalam desde seus fundamentos com as águas. E, como cera, derretem-se as rochas à vossa vista. Mas para os que vos veneram, vos mostrais sempre propício. É pouca coisa todo o sacrifício de suave fragrância. É coisa mínima toda a gordura dos holocaustos a vós oferecidos. Mas aquele que venera o Senhor é grande em todos os sentidos. Ai das nações que se levantam contra meu povo. O Senhor Todo-Poderoso os punirá no dia do juízo, entregando ao fogo e aos vermes suas carnes. E chorarão, penando, eternamente. Últimos atos e morte de Judite. Chegados a Jerusalém, adoraram a Deus e depois que o povo se purificou, ofereceram holocaustos, oblações e oferendas. Judite dedicou todos os objetos de Holofernes que o povo lhe havia oferecido, e o baldaquino que arrancara do leito dele ofereceu em homenagem ao Senhor. O povo prolongou os festejos em Jerusalém, diante do santuário, por 3 meses, durante os quais Judite permaneceu com eles. Passados esses dias, cada qual voltou para sua casa. Judite retirou-se para Betúlia e fixou sua habitação em suas possessões, e em seu tempo foi celebrizada em toda a terra. Muitos a cortejaram, mas ela não se deu a nenhum homem durante todos os dias de sua vida, desde o dia em que morreu Manassés, seu marido, e foi reunido a seus antepassados. Ela alcançou uma idade muito avançada, envelhecendo na casa de seu marido até os 105 anos. Ela deu a liberdade à sua serva. Morreu em Betúlia e foi sepultada no túmulo de Manassés, seu marido. Israel pranteou-a durante 7 dias. Antes de morrer, ela distribuiu todos os seus bens a todos os parentes mais próximos, quer de Manassés, seu marido, quer de sua própria família. Enquanto viveu Judite, ninguém mais atemorizou Israel, nem durante muito tempo depois de sua morte.